Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? E aí, como foi a semana de avaliação? Deu tudo certinho? Preparados para mais uma semaninha, então? Continuar com as nossas aulinhas, firmes aí na nossa caminhada, tá bom? Beijão para vocês e boa semana para nós, tá? E na nossa aulinha de português, né, no nosso livrinho Ler e Escrever, nós vamos ver essa semana sobre uma fábula que é da Raposa e o Corvo. E aí vocês vão observando nessa fábula palavrinhas que a gente precisa escrever com um S só ou com dois S's, que a gente usa principalmente quando o som da palavrinha ela é mais forte, né? Quando a gente fala a palavrinha, esse S é mais puxadinho. E a gente vai precisar de dois S's para escrever a palavra, não é mesmo? Então, eu vou lendo, vamos observando a tia ler, né? Como a tia pronuncia algumas palavras, olhando no texto, né? Na fábula, quais palavrinhas a gente escreve com um S só, com dois S's. Nós vamos observar que quando a gente escreve com dois S's, a gente precisa fazer um som mais forte. É o mesmo caso quando a gente escreve com dois R's, né? Um R só é um R mais fraquinho e com dois R's é um R mais forte. Então, a tia vai fazer a leitura e vocês vão observando, tá? Preste atenção na fábula, que é a raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro clá. O queijo veio abaixo. Claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Moral desta fábula: cuidado com quem muito elogia, né? Aí, no caso, a raposa foi muito astuta, né? O que ela fez não está muito correto, não é verdade? O que você pensa sobre isso? Será que a gente pode ficar ouvindo demais o que as pessoas dizem, principalmente quem a gente nem conhece? A gente tem que, né, saber muito bem o que a gente está ouvindo e quem está falando, não é mesmo? Não pode sair dando ouvidos para as pessoas, principalmente quem a gente não conhece. A gente tem que ouvir sempre aquelas pessoas que amam a gente, que cuidam da gente, não é mesmo? Essas sim se importam com a gente. Então, aí a raposa, ela quis enganar o corvo, não é mesmo? E o corvo inocente acabou acreditando no que a raposa estava falando e muito vaidoso, se achando, né? Todo cantor poderoso, acabou abrindo seu bico e aí o queijo caiu. Não foi tão inteligente, não é mesmo? Então, só observem aí as palavrinhas que a tia falou,
que eu precisei usar um S mais forte. Por exemplo, quando eu falei a palavra pássaro, ó, o S puxa mais forte. Então, eu vou precisar colocar 2 S na hora de escrever a palavrinha pássaro. Agora, quando eu fui escrever, quando eu li a palavra ali, pousado, eu só falei, ó, pousado, eu não falei pousado, né? Então, prestar atenção, aí a gente usa só um S. Aí nós temos também a palavra que tem ali sonoro, né? Sonoro. E a gente nunca começa uma palavrinha com 2 S's. Não existe palavra na nossa língua portuguesa que comece com 2 S's ou 2 R's também. Não existe. Só no meio ou no final da palavra, tá bom? E uma dica para a gente saber na hora de escrever se é com S, 2 S, além desse som mais forte, ela geralmente vem quando tem 2 vogais, né? Uma pertinho da outra, o S que tá no meio, ele vai ser com 2 S's. Porque, ó, igual a palavra missa, mi, M com I, sa, S com A. Então, eu tenho um I e tenho um A. Então, no meio, eu vou ter que precisar dos 2 S's. Igual a palavra passado. Olha lá, passado. Eu tenho P com A, aí depois eu tenho mais um A, né? Logo à frente. Então, no meio dessas 2 vogais, eu utilizo SS, tá? A palavra dinossauro. Eu tenho, né? Aí, ó, olhando a palavra dinossauro, eu tenho a letra O e depois a letra A. Então, no meio, SS, porque, né, tem 2 vogais juntos, o O e o A. Então, no meio, eu utilizo os 2 S's. Entenderam? Então, o que vocês vão fazer? Nós lemos aí agora, né, a fábula, já observamos, né, e pode olhar que tem mais palavrinhas aí com um S só, com 2 S's. No caderninho, né, de português, vocês vão escrever um ditadinho de uma frase só, que a tia vai ler ali para vocês escreverem no caderninho sobre essa fábula que a tia leu. Então, lá no caderninho, vocês vão escrever esta frase. Que pássaro magnífico avisto nessa árvore. Foi o que a raposa disse para o corvo, né? Que pássaro magnífico avisto nessa árvore. Tá? Vocês vão lá e vão escrever essa frase no caderninho. Depois, vai ilustrar. O que é ilustrar mesmo? Fazer um desenho. Sobre a história, né, dessa fábula, escreve lá o nome da fábula, a raposa e o corvo. Faz a frase e faz o desenho sobre esta fábula, né? Lembrando que o corvo está lá na árvore com um pedaço de queijo, a raposa chega, mesmo? Então, faça um desenho de toda essa história. E depois, você vai fazer uma listinha no caderno de 3 palavrinhas que a gente escreve com um S só e 3 palavrinhas que a gente precisa dos 2 S's para escrever, tá bom? Então, uma lista de 3 com um S só e a outra lista com 3 palavrinhas com 2 S's. Certinho? Entenderam? Guardar a regrinha aí, quando a gente falar, perceber que esse S está mais forte, eu vou precisar dos 2 S's e observar, né, se tem as 2 vogais aí o S no meio vai, né, vou precisar colocar 2. E na hora que eu vou separar a sílaba, aí eles não podem ficar juntos, né? A tia já falou essa regrinha para vocês. Quando eu vou precisar separar as sílabas, eu vou ter que separá-los. Não podem ficar juntos, senão eles brigam. Depois, vocês também têm mais uma atividade no livro aí,
ler e escrever, que é separar as palavrinhas, né? As palavras que estão todas grudadas. Então, vocês vão reescrever, vão separar, né? E reescrever aí no livro essa frase que tá aí, que tá toda grudada. Então, primeiro vocês vão ter que tentar ler, ver, nossa, o que que tá escrito. Vai separando depois aí com tracinhos, né? Uma palavrinha da outra. E aí, embaixo, nessas linhas, vocês vão escrever do jeito correto, dando espaço de uma palavra para outra. Certo? Então, boa aulinha de português. Caprichem e muita atenção. Beijo no coração. E na nossa aulinha, né, dessa semana do Lions Quest, nós vamos ver um pouquinho, né, sobre saber ouvir, né, tão importante, né, nesses tempos que a gente precisa tanto ouvir o outro e ao mesmo tempo saber o que nós estamos ouvindo, né, ouvir realmente coisas boas, necessárias, não é mesmo? Coisas que vão ajudar a gente a ser uma pessoa melhor. Saber ouvir coisas construtivas, né? E também não sair, né, acreditando em tudo, igual lá o corvo que acreditou em tudo que ouviu lá, né? Lá da raposa. Mas a gente tem que ser inteligente, ouvir, saber, né? Refletir, pensar. Então a gente também tem que ter a nossa opinião sobre as coisas e principalmente ouvir as outras opiniões. Mas nunca esquecer do seu modo de pensar, da sua forma de ver as coisas, não é mesmo? A sua opinião e saber ouvir a opinião do outro, certo? Então, aí a tia mostrou para vocês, colocou aí, né, um desenho, ó lá, dois bonequinhos conversando. Aí também tem, né, o pai conversando com a filha, que a gente pode resolver as coisas conversando, ouvindo, e a gente tem que saber ouvir, não é mesmo? Quando um adulto estiver conversando com a gente, estiver falando uma coisa muito importante, a gente tem que se silenciar, saber o momento de ficar quietinho, ouvir, depois você ter o seu momento para falar, igual quando a gente está na sala de aula. Imagina se todo mundo for querer falar junto ao mesmo tempo. Vai dar certo? Aí começa bagunça, falatório, a gente não consegue entender, não é mesmo? Então, essas coisas a gente tem que ir aprendendo desde pequenininho. E quando alguém está falando, a gente tem que se silenciar para ouvir, porque aquilo é muito importante, né? Quando você está na sala de aula, a professora está explicando, é importante que você preste atenção, ouça para aprender. E aí você vai ter a sua opinião e no seu momento você vai falar aquilo que você pensa, aquilo que você, né, entendeu, o que você acha. E sempre tem um momento para você falar. E também tem um momento para você ouvir. E sempre que a mamãe, o papai estiver conversando com você, estiver falando, pense que é uma coisa muito importante. Essas pessoas que amam a gente, que cuidam da gente, a gente tem que saber ouvi-las, porque elas querem o bem da gente. Às vezes a gente não entende no momento. Minha mãe tá falando. Mas não é. É que ela quer o bem de vocês. E às vezes fala, né, para você ouvir e você ir melhorando, não é mesmo? E aí embaixo a tia colocou também um link, quem puder acessar, é uma historinha, né, de uma menininha que só ela queria falar, falar, e não ouvia ninguém, não deixava ninguém falar e só ela queria contar da vida dela. Tudo dela era melhor, tudo dela era mais importante. E os amiguinhos não conseguiam contar, conversar com ela, né, falar o que eles pensavam, o que eles tinham vivido. E ela falava demais. Então, é importante a gente ouvir o amiguinho. Às vezes, ele tem tanta coisa importante para contar, para falar, né? Não só você, todo mundo tem que ter um momento e um espaço. Então, mais importante do que falar é saber ouvir. Ouvindo, a gente aprende
e muito, tá bom? Para a gente poder falar bem, vamos ouvir e depois falar as nossas ideias, não é mesmo? Então, aí, tem 3 perguntinhas sobre esse assunto. Como você desenharia a ação de ouvir? Para você, o que é ouvir? Como é o ouvir? Ouvir é ficar lá assim, brincando, Ouvir é você estar atento, prestar atenção. O que é o ouvir para você? E depois, como você fica quando está ouvindo? Lá, igual, o desenho que a tia colocou aí para você. Quando alguém está conversando com você, falando uma coisa, como você fica? Você fica quieto, parado? Você não tá nem prestando atenção? Você fica brigando? Você fica discutindo também? Ou você fica parado, quieto, pensando e ouvindo o que a pessoa está falando? Então, é de acordo com suas atitudes. E depois, quem você acha que gostaria de vê-lo sendo um bom ouvinte? Quem que você acha que gostaria de ver você sentado, ouvindo, prestando atenção? Quais pessoas você acha que gostariam de ver você assim, sendo um bom ouvinte? O que é um bom ouvinte? Aquela pessoa que sabe ouvir, né? Aquela pessoa que escuta o outro, que sabe a sua hora certa de falar, sabe a sua hora certa de ouvir. Então, quem você acha que gostaria de ver você assim, sendo uma pessoa que sabe ouvir? Existem várias pessoas que gostariam, não é mesmo? Então, pensa aí, você pode usar palavras ou figuras. Você pode tanto desenhar as suas respostas, como escrever ou pedir ajuda de alguém. Porém, você fala o que você pensa, o que você sente e o adulto ajuda a escrever, tá? Mas é sempre o que você pensa, sua opinião, tá bom? Boa aulinha aí para vocês de Lions Quest e vamos saber ouvir, tá bom? E na nossa aulinha de matemática, no nosso livrinho do EMAI, nós temos aí na página 84 uma atividade de uma situação, um problema, tá? Tem uma situação que nós vamos ler, você vai pensar, refletir, responder aí de acordo com o que você entendeu e fazendo uma continha, tá bom? Para poder responder. A turma de Giovana, ela estava brincando de queimada. Eram 12 crianças. Agora chegaram outros 4 amigos para brincar. Então, tinham 12 crianças brincando e daí chegaram mais 4 amigos para poder brincar. Na letra A, está perguntando assim: quantas crianças estavam brincando inicialmente? Então, primeira coisa, quantas crianças que estavam brincando inicialmente, no início, no começo da brincadeira? Quantos? E na letra B, quantas crianças chegaram? Então, são as informações importantes do probleminha para você saber, para poder fazer a continha. Então, quantos estavam brincando e quantos chegaram? E na letra C, quantas crianças estão participando da brincadeira agora? Então, você já respondeu as outras duas, agora é só fazer o quê? Agora eu quero saber tudo junto agora. Quanto que ficou? E na número 2, a turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira. Depois de um tempo, 6 deles desistiram, Decidiram jogar bolinha de gude e os outros continuaram a brincadeira. Responda. Quantos amigos estavam brincando de esconde-esconde inicialmente? Então, no começo, quantos amiguinhos estavam brincando de esconde-esconde? E na letra B, quantos amigos deixaram a brincadeira? Eles deixaram e foram brincar de bolinha de gude. Quantos que foram brincar de outra coisa? E quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? Então, pode fazer desenho,
pode fazer a continha, pode fazer desenho, né? Desenha aí dos 8 amiguinhos, aí você tira 6 que foram brincar depois de outra coisa, quantos que ficaram lá brincando de esconde-esconde. Pode fazer desenhos, tá bom? Para ajudar a descobrir a resposta, tá bom? E aí na página 85, nós temos um quadro, né? Gustavo tá preenchendo, né, com números o tabuleiro de um jogo aí. E aí tem alguns números que estão faltando e vocês vão ter que completar, tá bom? Começa lá no 100 e aí você vai continuar. E tem umas perguntinhas, né, sobre esse tabuleiro aí que ele preencheu. Então, na letra A, quantos quadradinhos já estão preenchidos? Então, você vai contar aí quantos quadradinhos que já estavam aí preenchidos. Letra B, quantos quadradinhos ainda não foram preenchidos? Então, os que estão em branco, quantos são? Que número deve ser colocado na casa amarela? Então, lá na casa amarela, tá vendo o quadradinho amarelo? Qual o número que você vai ter que colocar lá? Seguindo a sequência aí dos numerais. E na casa azul, qual é o número? E na casa verde? E na casa lilás? Então, você vai respondendo aí, tá? E preenche os quadradinhos que estão faltando, certo? Chique? Vamos, tem mais uma atividade aí de matemática. Então, nessa próxima atividade, Gustavo preparou um desafio para ser descoberto por você. Ele escreveu os resultados das 2 primeiras adições de cada coluna. O que você observa em relação a esses resultados? Então, ó, tem o quadro número 1 e o quadro número 2, tá? Aí tem umas continhas aí em cada quadro, tá? O que você observa que tem, né, nesses 2 quadros? O que você consegue entender? E a partir das suas observações, complete os resultados. Então, olha lá, no quadro 1, eu estou somando 1 mais 1. Uma unidade mais uma unidade, que é igual a 2. Então, 2 unidades. Tem uma unidade mais uma unidade, que vou somar, vão dar 2 unidades. Duas coisas, 2 objetos. E no quadro 2, eu tenho 10 mais 10. Então, eu tenho uma dezena mais uma dezena. 10 mais 10. Eu vou juntar 20. Então, ali no meu deu 2. E no meu quadro, né, no meu quadro 1 deu 2, a primeira continha. E no quadro 2 deu 20. O que tem de diferente? Né? Vamos lembrar o que é unidade e dezena. Unidade a gente conta de 1 em 1. Dezena de 10 em 10. Como que a gente conta de 10 em 10 mesmo? Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, assim vai indo. Então, de 10 em 10. Ali, no primeiro quadro, tá indo de quanto em quanto, hein? E no quadro 2? Então, vamos fazer as observações e preencher esse quadro, tá bom? Observem a quantidade de zero que você vai usar no quadro 1. Será que você vai precisar usar zero? Só em casos de dezenas? No quadro 2, você vai precisar usar o zero, porque são dezenas? Então, são várias observações que dá pra gente fazer, tá? Então, responda também as continhas aí, né? Preencha a coluna 1, quadro 1 e o quadro 2, tá bom? Então, essas aí são as atividades de matemática da semana. Boa aulinha para vocês! Na aulinha de história, vai ser uma atividade divertida, tá bom?
Aí, é lá no final do livro, na página 126 e 127. Lá no finalzinho do livro. Aí também embaçadinha a foto, mas aí no livro vocês, né, vão ver direitinho. Que vocês vão ter que prestar atenção nas dicas e descobrir quem são os profissionais que estão aí sendo falados nessas dicas. Então, aí com a ajuda de um adulto, vocês vão ler o que está escrito em cada quadradinho aí, né? Cada quadro aí. E aí vocês vão descobrir qual é a profissão que está falando. Aí você vai escrever o nome da profissão aí para mim, tá? Nós vimos, né? Bastante atividade sobre as profissões, sobre, né, os trabalhadores, vários trabalhos que são importantes, essenciais para que tudo funcione, para que a sociedade, né, se desenvolva, que a gente precisa sempre um do outro, todos os profissionais, né, precisam um do outro para que tudo fique bem, tudo funcione, e cada um tem a sua importância, e cada um também tem as suas funções, não é mesmo? Então, aí vocês vão ler as dicas e de acordo com o que você sabe sobre as profissões, vocês vão conversar aí em casa, né? Tentar descobrir sobre qual que a gente está falando. Por exemplo, ó, primeira profissão lá, a tia vai ler o primeiro quadradinho que está aí verde. Meu trabalho é ensinar. Para aprender a ler e a escrever, comigo você pode contar. Eu sou o... Que profissão é essa? Aí você vai responder aí pra tia, hein? Que profissão será essa? Então, daí tem várias outras dicas que daí vocês vão lendo e vão respondendo, tá bom? Quem será que faz, né, isso? Daí vocês vão responder, tá? Beijo pra vocês. E na aulinha de geografia, nós vamos ver um pouquinho sobre o trânsito, que nós vimos, né, sobre os meios de transportes, vimos que os meios de transporte terrestre muitos poluem o ambiente, né, e que precisa, né, a gente criar algumas alternativas para que isso diminua. E também agora nós vamos ver um pouquinho sobre o trânsito, porque esses meios de transporte, eles, né, eles circulam, né, eles estão em toda parte e formando o nosso trânsito, que é a circulação de carros, de pessoas nas vias terrestres. Então, trânsito é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, nas avenidas, nas rodovias. Então, toda a movimentação de carros, de motos, né, de bicicletas, de pedestres, né, pessoas passeando na rua, tudo isso é o trânsito, certo? Então, no trânsito, podemos ser pedestres, condutores ou passageiros, né? Pedestres é aqueles que estão andando na rua, né? Com seus pezinhos. Podemos ser condutores, aqueles que estão conduzindo um carro, uma moto, um ônibus, um caminhão. E pode ser passageiro, é quando nós pegamos, né, carona com alguém, quando a gente está no transporte, né, coletivo, ônibus, né, que a gente está sendo um passageiro naquele momento. Então, pedestre é quem circula a pé, condutor é quem conduz um veículo, o passageiro é quem está sendo transportado em um veículo, certo? Então, aí nós temos uma imagem, né, uma movimentação em um trânsito, né, de veículos e pedestres nas ruas no município lá de São Paulo, né, lá no estado de São Paulo, que é um lugar que tem muito trânsito, né, tem muitos carros, muitos pedestres, e aí é uma movimentação de pessoas gigante, mesmo? Aí, na outra página, na página 62, vocês têm aí a atividade que é circule cada pessoa conforme a legenda. Então, olha lá. Vocês vão circular, né, de verde aquilo que for pedestre, de azul o que for passageiro e de vermelho o que for condutor. Então, observe aí na imagem e circule com lápis de cor, né, de acordo com a cor que está pedindo aí.
tá? Então, o que é pedestre, passageiro e condutor. Depois, quantos pedestres aparecem na imagem? E passageiros. Então, você vai ter que contar quantos pedestres tem aí nessa imagem e quantos passageiros, tá? E no número 13, quando está no trânsito, na maior parte das vezes, você é pedestre ou passageiro? Você está mais sempre andando a pé no trânsito ou como passageiro no carro, no ônibus, né? O que você anda mais? Como pedestre ou passageiro? Em sua opinião, que cuidados condutores, passageiros e pedestres devem ter no trânsito? Todos precisam, né, estar atentos e ter muito cuidado no trânsito. É muito importante isso, né? A gente vê quantidade de acidentes, de coisas, né, que acontecem por falta de atenção, por coisas que, né, pessoas estão fazendo coisas que não estão certas, às vezes por um acidente, né, por um descuido, acaba acontecendo, né, chegando até a morte, não é mesmo? Então, é muito importante ter muita atenção e cuidado no trânsito. Tanto você que está a pé, andando, assim como aqueles que estão, né, conduzindo um veículo, e os passageiros também têm que estar sempre atentos, não é mesmo? Então, quais cuidados que cada um precisa ter? Conversem em casa, pensem, né? Converse aí, você não precisa responder no livro, é mais para pensar, refletir, tá bom? De acordo com a sua opinião, que cuidados cada um deveria ter, né? Diante de tudo que você já ouviu, que você já viu na televisão, em casa, o que você acha que a gente precisa ter? Que cuidado que a gente precisa ter? Eu posso andar na rua de qualquer jeito, né? Ando no meio da rua, posso sair dirigindo aí, né? Correndo, não respeitando o sinal de trânsito, né? Uma alta velocidade. Eu posso... O que eu posso? Posso andar como passageiro sem cinto de segurança, eu posso andar com a cabeça para fora do carro, na janela, eu posso fazer isso? Então, são várias coisas que a gente tem que ter muito cuidado, né? E a organização do trânsito. Para que tudo funcione direitinho, tudo tem que ter regras, mesmo? Sem as regrinhas, as coisas não funcionam, não é mesmo? Tanto na casa da gente, como na escola, até no trânsito. A gente precisa ter regras para que tudo funcione. Imagine se não tivesse as regras. Cada um dirigisse do jeito que quisesse, cada um andasse onde quisesse. Ia ser uma bagunça. Se com regras as coisas, né, já não funcionam tão direitinho, né? Imagina sem as regras, né? Então, a gente tem que pensar muito bem que essas regras existem, são leis que a gente precisa seguir, tá bom? E isso começa desde pequenininho. A gente, desde pequenininho, tem que seguir as regras, os combinados, para quando você for adulto, você não ter essa dificuldade de seguir as regras, de cumprir com a lei, né? Então, desde pequenininho, a gente já sabe que a gente tem deveres, tem direitos, mas também tem deveres, umas responsabilidades. A gente vai crescer aprendendo e sendo uma pessoa responsável, né? Então, as leis e a sinalização organizam a circulação de veículos e pedestres nas ruas. As leis e a sinalização devem ser respeitadas por condutores, passageiros e pedestres, pois contribuem para a segurança de todos. Muito importante isso. Até os pedestres têm que prestar atenção na hora de estar andando na rua, não é mesmo? Não posso sair assim de qualquer jeito passando na rua e o carro que pare. Às vezes não dá tempo. Então a gente também tem que ter, né, saber olhar para os dois lados, atravessar na faixa de pedestre, né? Então tudo isso a gente ainda vai ver também mais para frente um pouquinho sobre isso, sobre as faixas de pedestre, sobre as plaquinhas de sinalização, o semáforo, não é mesmo? Então, tudo isso a gente vai ver também mais para frente nas aulinhas, tá bom?
Então, ó, as leis de trânsito são regras que estabelecem o que é permitido e o que não é permitido fazer no trânsito. Então, as leis, elas servem para ser seguidas, né? Aí no número 14, tem também aí do lado, ó, que as crianças devem ser transportadas no banco traseiro em assentos adequados à idade e com cinto de segurança. É lei, tá? Então, as crianças têm que sentar no banco de trás, com cinto de segurança. E quando tem a idade que ainda precisa usar a cadeirinha, precisa usar o assento de elevação, tem que usar, né? Se o guarda vai lá olhar, tá errado, você não tá cumprindo a lei. Então, cobre também o papai, a mamãe, não é mesmo? Para fazer as coisas também direitinho, certo? Para segurança de todo mundo. Quando anda de carro, você utiliza o cinto de segurança? Por quê? É a número 14. Perguntando para você. Quando você anda de carro, você usa o cinto de segurança? Por quê? Se não, por quê? Se sim, por quê? Tá? Número 15. Por que é importante respeitar as leis e a sinalização de trânsito? Por que é importante respeitar as leis? Simples, porque são leis. E elas garantem, né, a segurança de todo mundo, não é mesmo? Elas existem para que tudo funcione direitinho, que as pessoas respeitem e possam, né, pela segurança de todo mundo, para todo mundo contribuir com a segurança. Que muitos acidentes acontecem porque pessoas não cumpriram essas leis. Ou estavam correndo demais, estavam uma velocidade muito, né, com o carro, com a moto muito acelerado, ou porque passou no sinal que não era para passar, estava vermelho e passou, ou porque estava, né, dirigindo de forma inadequada, estava, né, usando bebidas que deixam, né, a pessoa um pouco alterada e acaba dirigindo e acontecem acidentes gravíssimos. Então, porque a pessoa não cumpriu essas leis. Muitos acidentes acontecem por isso. Outros acidentes são fatalidades que acabam acontecendo por, né, um carro que deu problema, estragou e você na hora não conseguiu, perdeu a direção. Acontecem acidentes. Agora, quando existe uma lei e você não está cumprindo, você já sabe que está errado, não é mesmo? Então, para que elas existem? Para a segurança de todo mundo. Você concorda? Então, escreve aí o que você acha, tá bom? Na nossa aulinha de ciências, nós vamos começar a conhecer e a aprender um pouquinho sobre as plantas, né? Que também são seres vivos, que nós vimos, não é mesmo? Que elas nascem, elas crescem, se reproduzem, elas morrem, certo? Então, nós vamos ver aí que existem diversas plantas de diferentes, né, funções, cada uma com a sua característica, não é mesmo? Aí na página 78 e 79, vocês vão ver uma imagem, né, de uma árvore aí, várias plantas, e tem aí para conversar. Do lado tem várias perguntinhas para conversar, para a gente, né, poder conversar, saber o que cada um pensa. Então, aí, em casa, leia aí com o adulto, converse, observe as imagens, o que vocês acham, né, de acordo com o que está perguntando aí. Olha a imagem, responda. Então, são 5 perguntinhas que vocês vão ler e discutir o que cada um pensa, né? Será que todas as plantas são iguais? O que tem de diferente de uma planta para outra? Qual parte da planta que está sendo alimento para o bem-te-vi? Qual parte da planta que a abelha está procurando mel? Que parte da mangueira fica dentro do solo? Você sabe qual é a função dessa parte? Então, dentro lá da terrinha, qual é a parte da planta que fica dentro da terra? Quais plantas que você conhece servem de alimento
para os seres humanos, né? Existem várias plantas que dão frutos, não é mesmo? E que servem de alimento para nós. Quais você conhece? Quais plantas? Tão gostoso você poder ir lá no pé, né, da fruta, pegar a fruta lá, comer. Delícia. Ai, tão bom. Quando eu era criança, eu tinha um pé de goiaba no quintal da minha casa. E eu vivia em cima lá do pé de goiaba. Vocês sabem subir em árvores? Quem já subiu em árvore aí? Tem que tomar cuidado, né? Mas a tia gostava de ir no pé de goiaba. E lá eu pegava as goiabas e comia aquela goiaba tão deliciosa. Vivia lá no pezinho de goiaba. Até hoje. Né? Eu adoro poder pegar a fruta lá da árvore, né? Mesmo o fruto lá da onde, né? Ela nasceu e poder comer. Tão gostoso isso. Você já fez isso? Você já pegou a fruta direto da árvore lá né? Da onde ela nasceu? Né? Tem tanta fruta legal, goiaba, amora, cereja. Cereja não, é a que faz acerola. Que a gente pega lá do pé de acerola. Tem gente que planta também tomatinho, né? Que sai, tira lá do pezinho de tomate fresquinho. Pé de laranja. Pé de jaca. Vocês já viram? Árvore de jaca? Enorme. Imagina se aquela jaca cai na cabeça. Também, o que mais? Qual árvore que tem frutos aí? A manga. Pé de manga, vocês já viram? Pé de manga também, muito bom. Então, existem várias árvores, né? Várias plantas que nos dão alimento e são maravilhosos, né? Existem árvores, né? Plantas que só dão flores, que é o caso que a tia postou aí para vocês, ó, 3 imagens. Na primeira, tem uma árvore que tá dando frutos, laranja. A outra árvore, ela só dá flores. Ela não dá frutos, mas ela dá flores lindas, né? Amarelas aí, ó, que linda. E aí de baixo a tia postou outras plantas que elas não dão frutos e nem flores, mas são folhas que enfeitam, né? São tão lindas quanto. Então, cada planta tem o seu jeito. Mesmo cada um também tem suas semelhanças, suas diferenças, suas funções, cada uma produz alguma coisa, tá? E todas são seres vivos. Então, leia as perguntinhas, discutam aí em casa, né? Com quem estiver com você te ajudando. E aí, vamos para a próxima atividade. Vamos lá para nossa aulinha, né? Continuando aí ciências, conhecendo as plantas. Então, as plantas, elas também são chamadas de vegetais, né? Podem ser encontradas em ambientes terrestres ou aquáticos. Tem plantas que se desenvolvem na água, né? E elas têm ciclo da vida. Elas nascem, elas crescem, podem se reproduzir e morrem. Por isso, são chamadas também de seres vivos. As plantas são capazes de perceber modificações do ambiente e responder a estímulos. Elas não podem ir de um lugar a outro, mas fazem alguns movimentos. Por exemplo, os ramos crescem em direção à luz e as raízes crescem pela terra. Para viver, as plantas precisam de luz, água, gás carbônico, gás oxigênio e nutrientes presentes no solo, que é na terra. Esses elementos são utilizados pela planta para produzir o próprio alimento e realizar funções como crescer e respirar. Então, todos esses elementos que a tia falou, a luz, né? A luz, no caso, a luz do sol, né? A água, o gás carbônico e o oxigênio, né? O ar, e os nutrientes que tem no solo, terra. Tudo isso são os alimentos que a planta precisa para ela se desenvolver, para ela crescer. Ela não precisa ir lá comer outro animal, ela não precisa ir lá comer outra coisa, assim, para ela, né, crescer, para ela se manter viva. Então, o que ela precisa para se manter viva são esses elementos aí que a tia falou,
né? Até coloquei aí para vocês um desenho, né? O que precisam as plantas para viver? Água, ar, sol e a terra. Esse ar é o gás carbônico e o gás oxigênio. Elas precisam do ar, né? Esse gás que elas pegam para elas, que é o gás carbônico, elas o utilizam e liberam em oxigênio. Por isso que as plantas, as árvores, elas são muito importantes para a gente. Muito, 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 muito. Por quê? Elas pegam um ar que não é bom e transforma para a gente em um ar que é o oxigênio. O gás carbônico não é um ar muito bom, não, né? Então, elas pegam esse ar, utilizam e ainda traz para a gente, para fora, o oxigênio. Elas pegam um ar ruim e dão para a gente um ar puro, um ar bom. Então, por isso que a gente tem essa importância das árvores. Elas dão esse ar mais puro para a gente, além de alimentos, de flores lindas. Então, elas são muito importantes. Quando você vai num lugar que tem muitas árvores, eu já falo isso para vocês, né? Se é um lugar que tem muita natureza, muita árvore, muitas plantas, o ar é muito mais puro. A gente respira muito melhor. E se a gente observar, nos lugares que tem muitas árvores e esse ar é muito puro, essas árvores elas têm umas manchinhas brancas nela. Fica com umas manchas brancas nessas árvores, que quer dizer que naquele lugar ali o ar é puro, o ar é muito saudável, né? Diferente de você ver árvores em lugares muito poluídos, ela não vai ter essa manchinha. Então, uma vez eu fui num parque, né, todo preservado, que tinha muitas plantas, e a moça que estava explicando falou isso: observe as árvores daqui. Muitas tinham várias manchas assim nas árvores, né, umas manchas brancas nela. Quer dizer que aqui o ar é muito puro, né? Interessante. Então, não esqueçam do que as plantas precisam para elas crescerem, para se desenvolverem, né? A água, o ar, o sol, a terra, né? Porque essa água, né? A água da chuva, a água que a gente rega, o sol, que é a luz, né? A luz que elas precisam, a luz do sol, a terra, que é o solo. O solo tem várias vitaminas ali para ela, né? Nutrientes que podem ajudá-la a crescer, que vai pela raiz dela e ela vai crescendo. E o ar, que é esse gás carbônico e o gás oxigênio, tá bom? Não pode esquecer isso. E aí vocês têm ali, na número 1, pinte as lacunas com os elementos de que as plantas precisam para viver, que a gente acabou de falar. Tem várias aí, né, alternativas que vocês vão ler, né, alguém lê com você, você vai pensar, isso aqui é importante? Isso aqui ajuda a planta a viver? Se for, você vai pintar. Se não for, não vai pintar, tá? Por exemplo, a primeira questão ali, janela. Janela é um elemento que a planta precisa... Estou enrolando a língua aqui. A janela é um elemento que a planta precisa para ela sobreviver? Será? Então, vai pensar. Se você achar que sim, pinta, mas pensa bem antes. E depois tem lá, nutrientes do solo, sol, terra. Isso ela vai precisar? Se precisar, você pinta. E assim vai lendo todas as outras e pensa antes de sair pintando, tá? Aí na número 2, Suriá é uma garota que vive em contato com vários animais, como a elefanta Úrsula. Ela gosta muito da elefanta Úrsula, tá vendo? Azulzinho ali, uma elefanta. Leia os quadradinhos a seguir e responda as questões. Então, aí tem lá, a Suriá, né, tá lá. Alguém pergunta para ela lá, o que está fazendo, Suriá? Pondo adubo no meu pé de feijão. E o que é adubo, né?
é um produto utilizado para fornecer nutrientes às plantas. Pode ser feito de fezes de animais. Então, essas fezes, cocô, vamos falar assim, né? O cocôzinho de muitos animais servem para adubar a terra e essa terra ter vitamina, nutrientes para ajudar a outra plantinha a crescer, né? Pode parecer estranho, mas é verdade. Então, ela tá pondo adubo no pé de feijão. E o que você está usando como adubo? Cocô de bicho. A Surya respondeu, né? Aí ela falou da Úrsula, para ser mais exata. Então, ela utilizou o cocôzinho da elefanta para colocar como adubo no pezinho de feijão dela. E veja o que aconteceu com o pezinho de feijão da Surya. O que aconteceu? Muitos nutrientes, né? Muitos nutrientes. O que aconteceu? Então, lá na letra A. O que Surya fez para que seu pé de feijão crescesse forte? O que ela usou? E na letra B. Que outros cuidados Surya deve ter com o pé de feijão? Além de pôr um adubo, né? Uma terra boa, com nutrientes. O que mais que essa plantinha vai precisar? E para manter plantas em casa, é preciso cuidar delas e observar se elas estão se desenvolvendo bem. O Jorge percebeu que a sua planta estava murcha e a terra do vaso estava seca. Nesse caso, o que ele precisa fazer com a planta para ela se recuperar? Faça um X. Aí vocês estão vendo o vasinho do Jorge seco, uma plantinha está murcha. E aí, no outro lado, né, um vasinho com a plantinha já mais viva, né, mais forte. O que ele precisou fazer, né? O que você acha? O que ele precisa fazer para que ela fique bonita assim? Então, tem 3 alternativas. Vai fazer um xizinho. Qual você acha que é a resposta mais correta? Que é a resposta correta. Tá bom? O que ele precisa para ela melhorar? A plantinha ficar bonita. Porque ela tá seca. O que ela precisa? Então, já colocou aí para vocês, para guardar na cabecinha. O desenho, e aí em cima, luz, água, gás carbônico, gás, oxigênio e nutrientes do solo. São elementos importantes para a plantinha crescer e se desenvolver. Esses são os alimentos que ela precisa. Tá bom? A gente precisa de outros tipos de alimentos para sobreviver. Os animais precisam de outros tipos de alimentos para sobreviver. E a planta precisa desses elementos, né? Desses, vamos supor, alimentos para ela viver. Né? Sem isso, ela acaba morrendo. Tá bom? Então, caprichem aí na atividade de ciências, né? Boa aulinha para vocês e guardem na cabecinha, tá bom? Obrigada, boa aula para todos vocês, boa semana, vamos seguir firmes aí, né, nas nossas aulinhas, não desanime, tá bom? Que cada aulinha, cada semana, é importante que vocês possam aprender uma coisinha diferente, que fique aí na cabecinha de vocês, né, um conteúdo, algum aprendizado, tá bom? Boa aula, tenham paciência aí com a mamãe, com o papai, obedeçam, tá bom? E não deixem de fazer as atividades, tá bom? Deixa aí a parte, né, um tempinho do dia para você estudar, né? Rapidinho você faz, cada dia você faz uma matéria, rapidinho você termina e você pode fazer as outras coisas, mas não deixe de fazer, tá bom? Se você estivesse na escola, você ia ter que estar fazendo, não ia? Então, vamos também, né, pegar o livrinho, assistir os videozinhos da tia e fazer as aulinhas, tá bom? Peça ajuda, né, pro adulto que estiver com você, o que você sabe fazer sozinho você vai fazendo, o que você precisar de ajuda, você tem alguém para te ajudar. E também, se precisar, pode mandar lá para tia, como é que faz essa questão? E a tia vai ajudando. Assiste o videozinho também, que é importante assistir as aulinhas. E, né, se precisar, a tia também tá aí para ajudar.
Beijão para vocês, fiquem bem, ó. E boa aula. Até semana que vem.